Hoje a gente vai falar de fundos de investimentos e vamos usar uma ferramenta para você que gosta de fazer comparação de fundos dentro do portal Eu Quero Investir. A gente vai falar um pouquinho mais do que são esses fundos, quais tipos de fundos a gente pode aportar e como a gente fazer a comparação deles para entender alguns parâmetros. Bem, se você quiser saber um pouquinho mais, vai aqui no link da descrição do vídeo, clica lá e você vai direto para o comparador de fundos e poder utilizar essa ferramenta também. Mas antes disso, se inscreve no canal Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos começar explicando o que são os fundos de investimento. Bem, galera, fundos de investimentos é uma ferramenta alternativa para você que não quer no dia a dia tá fazendo a pinça de papéis ali para você mesmo investir na bolsa de valores ou até mesmo entender produtos do mercado financeiro que são tão complexos e complicados. Por isso, existem os fundos de investimentos e cada fundo de investimento tem a sua peculiaridade ou até mesmo o seu propósito. Como é que funciona um fundo de investimento? Bem, primeiro, é formado ali um CNPJ, no qual vários cotistas, que são vocês, investidores, aportam valores nesse fundo de investimento, nesse CNPJ, fazendo como se fosse um condomínio ali de várias pessoas, com vários valores financeiros dentro desse fundo, e aí existe uma gestão profissional, que aí sim faz esse trabalho de análise, pesquisa, vai dentro das empresas, escolhe produtos financeiros, entende o mercado econômico, macro, global e aí sim faz as aplicações financeiras. Então pensa assim, você é um cara que não tem tempo para olhar o mercado financeiro, gosta bastante de um gestor do mercado, por exemplo, o Stuberg ou até mesmo o Breda. Acha que eles são pessoas competentes e têm equipes muito boas para fazer suas análises. Ao invés de você mesmo ir lá e aportar o seu capital, investindo em diferentes ações, comprando, vendendo, você aplica o seu dinheiro nesse fundo de investimento e deixa que um gestor profissional faça a gestão do seu capital, com o intuito, obviamente, de valorização e ganho de capital. É isso que um fundo de investimento faz. Qual é a vantagem do fundo de investimento? Primeiro, a questão de imposto de renda já é retido na fonte na hora que você resgata o seu dinheiro e você não precisa necessariamente ir lá declarar, pagar DARF, isso tudo já é feito no fundo de investimento. Outro ponto interessante é essa gestão ativa dos gestores. Você gostando de um gestor muito bem capacitado, que tem um histórico muito bom no mercado, você se sente mais confiante, né, em aportar o seu dinheiro numa pessoa que vai fazer uma gestão profissional do seu capital. Outro ponto é que os fundos de investimentos também são auditados pela CVM, né? Eles precisam divulgar os seus resultados a cada 3 meses, você pode fazer uma análise da carta do gestor a cada mês e assim ir entendendo e acompanhando o seu fundo de investimento. Agora, um ponto negativo são os resgates. Por quê? Uma vez que você aporta o seu dinheiro no fundo de investimento, geralmente ele tem um tempo de resgate. Então, por exemplo, se você pediu o seu resgate hoje, alguns fundos de investimento pode demorar até 30 dias para você receber o seu dinheiro, né? Então, às vezes a liquidez fica um pouquinho mais complicada do que você investir em ações, que é 2 dias para você ter o dinheiro na conta. A parte disso, você gostando do gestor e entendendo que esse fundo é um bom um cara que faz uma boa gestão do capital, é uma excelente alternativa para você que não tem tempo de acompanhar o mercado. Agora, quais são os tipos de fundos de investimento? Bem, eu anotei aqui para ficar mais fácil, né? Mas os principais fundos de investimentos, a gente tem fundos de renda fixa, ou seja, o cara aplica em renda fixa naquele fundo, você recebe a rentabilidade. Fundos de ações, que o cara é mais focado em ações. Fundos de índices, que aplicam em vários índices globais e até mesmo locais. Fundos imobiliários, que a gente já explicou aqui na Eu Quero Investir, que são fundos focados em rentabilidade, né, ou seja, renda passiva, que investe no mercado imobiliário. Fundos de ouro, fundos cambiais, que são moedas, fundos internacionais, que é mais global, e fundos multimercados, que aí pega vários cenários, né, seja Brasil, fora, derivativos, até mesmo criptomoeda. Bem, mas para não se estender muito, né, pessoal, a gente vai falar aqui de 3 tipos de fundos e vamos utilizar a ferramenta do portal Eu Quero Investir para fazer a comparação desses fundos. Mas primeiro, eu vou explicar alguns que a EQI já está distribuindo através da EQI Asset, mas que também são fundos muito queridos no mercado, que é o Long Only, né, fundos Long Only, já diz, né, o nome em inglês,
que está comprado apenas, né? O long short, que é aquele que está comprado e vendido, e a gente tem o long bias. Bias em inglês é viés. Vamos começar pelo long only? Bem, o long only, pelo regulamento da CVM, o gestor precisa estar comprado em 67% do seu capital em ações, ou seja, ele precisa aportar esse capital em ações que ele acha que vai subir ao longo do tempo. Geralmente, quem investe em fundo long only não tem um prazo de 1 ano. O cara tá pensando daqui 3, 4, 5 anos. O cara tá pensando em 10 anos. O cara gosta do fundo do verde, ou gosta do Bredo, ou gosta de outros fundos, por exemplo, da própria EQI, que tem um long only. Você vai aportar o seu dinheiro ali e vai esperar 5, 6, 10 anos. Porque são empresas que vão crescer ao longo desse tempo, vão ter um bom retorno sobre investimento, que vão dar frutos ao longo do tempo e que é um mercado de muita expansão. Então, o long only é para pessoas que pensam a longo prazo e que estão ali querendo capitalizar em cima de empresas que vão crescer ao longo do tempo, principalmente brasileiras. Apesar do fundo long only também poder investir em BDRs. Vamos para a próxima? O long short, como já fala, né, pessoal? Long short são para gestores que, ao mesmo tempo que eles estão comprados em uma ponta, eles estão vendidos em outra ponta. Geralmente, a gente tem rotação de setores no mercado financeiro. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alta de juros, provavelmente o setor imobiliário, né, a questão de construtoras, tendem a sofrer mais. Num juros alto, talvez o banco se beneficie, ou até mesmo, sei lá, commodities ou materiais básicos que se beneficiam dessa inflação, porque, sinceramente, o preço ele é repassado à indústria. Então, o que é que esses fundos long short fazem, né? Eles entendem um pouco o mercado global, macro, e eles ficam comprados em um determinado setor ou ações e ficam vendidos, ou seja, apostando na queda de outras ações ou outros setores. Então, eles fazem essa arbitragem, digamos assim, de estar comprado e estar vendido, ou seja, apostando na alta e apostando na baixa ao mesmo tempo e tentam fazer essa arbitragem aí entre os ativos. O long short é mais ou menos isso. Vamos agora também para o long bias. O long bias ele é até um pouco difícil de explicar, mas ele, pelo nome, ele é bias, ele já fala que ele tem um certo viés. Então, ele pode estar comprado em uma ação, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, vendido, protegido nela, por exemplo, né? Está ao mesmo tempo achando que Vale, que é uma mineradora, e o mercado de commodities está super bem, ele pode estar comprado em Vale, mas ao mesmo tempo vendido, por exemplo, em Uzi Minas, achando que é uma empresa mais complexa, que não vai capitalizar. Então você fala, pô, mesmo setor, né, devia estar só comprado, mas não, o long bias ele tem um viés ali, né? Ele faz um bom estudo, um bom research, né? Uma procura bem de análise e faz essa escolha. O long bias, se você pensar, ele é entre o long only e um long short, né? Porque precisa de um gestor muito ativo e inteligente para fazer, né, uma boa gestão do recurso ali para poder aumentar o seu capital e ganhar dinheiro através desse tipo de estratégia. Bem, em linhas gerais, a gente tem long only, pensando no longo prazo, long short, talvez uma questão mais macro, estratégica, e o long bias, eu acredito muito no gestor de long bias, né? Precisa ser um cara muito bom. Para isso, pessoal, eu trouxe aqui o comparador de fundos. Vamos dar uma olhada? Bem, pessoal, para a gente fazer essa comparação de fundos, primeiro a gente precisa entrar aqui no site da Eu Quero Investir. Bem, entrando aqui no site, a gente vai procurar por comparador de fundos, né? Então a gente coloca aqui, ó, comparador de fundos, né? E a gente vai poder ir para essa categoria. Bem, chegando no comparador de fundos, a gente vai chegar nessa página aqui, ó, que a gente consegue colocar vários fundos, né? Você pesquisa o fundo aqui e você consegue ver as informações aqui embaixo. Eu já escolhi aqui alguns fundos para a gente dar uma olhada, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o Atomos Ações FIC de FIA, Charles River e o Vanguard Multifatores FIA, né? Esses aqui são papéis long only, né? Ou seja, ele está comprado a todo tempo, né? E fazendo... Você vê que o long only, ele copia muito o Ibovespa, né? Olha só, aqui em 2020 teve a queda ali do Covid, então ele acompanhou o Ibovespa,
e aqui depois ele vem, ó, dá aquela recuperada até junho do ano que vem, depois cai junto com o Bovespa de novo e agora está um pouco indefinido por conta também do mercado. O que eu acho do long only, né? Como ele é a longo prazo, se a gente tiver um bom ciclo de investimentos, né, ou seja, uma economia cíclica muito boa, ele vai subir mais do que o Ibovespa, por conta da gestão profissional. Agora, se o Ibovespa tiver um ciclo ruim de queda, ele também pode cair mais, né, por conta das ações serem não um índice de 63 como o Ibovespa, mas ações mais concentradas, ele tende a cair mais do que o Ibovespa. Então aqui você já consegue ver, ó, o prazo de 6 meses, 1 ano personalizado. Aqui embaixo você pode ver a rentabilidade por período, já te traz, ó, no mês, no ano, 6 meses, 12 meses, 24 meses, olha só. Aqui você vê a volatilidade. Por que a volatilidade é importante? Porque esses fundos, eles tendem a procurar uma volatilidade baixa, apesar de ser um fundo focado em ações. Por quê? Ninguém gosta de ficar passando muito medo, né? Tipo, a ação subir demais ou cair demais, então eles procuram fazer com que o fundo tenha uma baixa volatilidade. Se você fizer aqui uma média, você vê que os fundos ficam ali entre 15% a 25% de volatilidade, o que é uma volatilidade controlada. E aí você vê a consistência aqui, ó, meses positivos, negativos, maior retorno, o índice Sharpe, análise de retorno, o drawdown. O drawdown é quanto que o fundo caiu em relação, por exemplo, ao Ibovespa, você pode ver. O número de cotista, que é um ponto interessante, você pode ver aqui, pô, tá diminuindo ou aumentando. Se tem muito cotista saindo, quer dizer que o fundo pode estar com dificuldade. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui são 3 fundos long bias que a gente falou. Um ponto que eu esqueci de falar é o aluguel. Quando você compra as ações, vamos falar aqui de um caso muito recente. Trade3, que é do TC Club, né, do Traders Club, eles possuem um aluguel de ação muito alto, né? A ação está para um aluguel muito alto. Então, quando você está vendido na ação de trade, né, de Traders Club, você está pagando um aluguel por ano de 40%, o que é gigantesco. Então, o que é que esses fundos long bias eles fazem? Poxa, 40% ao ano, se a gente fizer uma boa compra desse papel, por exemplo, numa baixa ali, a gente vai ganhar 40% ao ano de rentabilidade sobre o aluguel dessas ações. Então, eles tomam muita ação no mercado para ganhar um aluguel de 40%, o que chama compra, né? Então, ele precisa ver ali qual é o benefício dele, se ele acha que a ação vai subir mais do que 40% para essa questão de aluguel. Então, o long bias tem toda essa dinâmica aí, né? E olha só, a gente vê aqui que o long bias, né, ele também tem essa curva, né, de melhora e de piora. Aqui eu fiz uma comparação ao IPCA e ao Ibovespa, né? Vocês podem ver que o Ibovespa aqui nessa questão ele ficou pior, né? Então, você vê que os fundos eles até estão melhores do que o IPCA, o que é super legal. Vamos olhar aqui a mesma coisa aqui, ó, rentabilidade por período, né? O Dow, o Absolute Pace Long Bias e o Vinci. Mesma coisa, a gente vai ver os períodos. O Dow, como é um fundo mais novo, ele não tem um histórico de 24 meses. Volatilidade é a mesma coisa, consistência aqui é a mesma coisa, né? E o índice Sharpe, drawdown e cotistas. Olha que legal, né? Você vê que o DOE ele iniciou no mercado e olha só, ele já vem conquistando vários cotistas, até tá ultrapassando essa galera. Quer dizer que esse fundo tá mandando bem, né? 2.000 cotistas aí já no fundo Dow. Agora a gente chega por último aqui no multimercado, né? Que aí tem o verde, que a gente falou do Stuberg, o Capitalo e o Villand. Mesma coisa. Olha só como o multimercado se comportou diferente, né? Por quê? Os caras usam derivativos, dólar, câmbio, moedas, criptos, os caras fazem o diabo ali dentro do fundo, né? Então você vê que o drawdown aqui no Covid foi menor e eles vêm crescendo desde então, independente do Ibovespa. Se a gente botar o Ibovespa aqui, ó, eu posso botar o Ibovespa, olha só o pau que o Ibovespa tomou a partir do mês de julho de 2021. Olha só, o Villand aqui vem se destacando bastante. Então é bom ver isso aqui. Vamos ver cotistas? Olha só o Capitalo também, a crescente de cotistas, né? É um fundo que tem ficado famoso e o drawdown dele é baixo também. Então isso aí vai muito aos olhos dos cotistas. Se você quiser utilizar essa ferramenta, tá muito fácil. É só ir ali no Eu Quero Investir e procurar comparador de fundos. Você pode utilizar também. E aí, curtiu?
Entendeu como é que funciona alguns fundos, né? Principalmente esses que a gente colocou aqui? Comenta aqui embaixo se você gosta de algum fundo, de algum gestor, comenta aqui embaixo. Ou não, se você fala, cara, eu não gosto de fundo, eu invisto eu mesmo, eu vou lá, compro ação e eu que faço a gestão do meu recurso. Eu acho muito mais eficiente. Comenta aqui embaixo também que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais.